Importância do pré-operatório. Fiz um vídeo, acredito que há umas 3 semanas atrás, que foi uma pergunta de uma caixinha, a pessoa perguntou qual a parte mais importante da cirurgia de LCA, e eu falei pré-operatório. E o mais absurdo, teve quase 30 comentários perguntando o que era o pré-operatório. Boa. Mas é isso mesmo. Muita gente nem sabe o que é o pré-operatório. Como eu trabalho muito mesmo com LCA na minha clínica, hoje, no basquete em São José, eu estou com 3, né? Que estão em fase de reabilitação. Uma a gente está para dar alta, as 3 da base, uma sub-14, uma 15 e uma 16. E lá na minha clínica hoje eu devo ter uns 12, 13 atletas amadores, né, ou pessoas do dia a dia mesmo com lesão de LCA reabilitando. Então, no meu dia a dia, já é mais comum os médicos mandarem pro pré-operatório. Não são todos. Infelizmente, ainda tem alguns médicos que acabam negligenciando isso. E vou além do que você falou. Outra fase muito importante é o pós-operatório imediato. Muito Também. paciente, e não só de LCA. Eu falo isso para prótese de joelho, para osteotomia, para qualquer cirurgia, não só de joelho, de ombro também. Eu tive estou com um caso recente lá, 2 pacientes operaram no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. Um chegou para a gente lá com 1 semana de PO. De ombro? De ombro. E o outro foi cirurgia de bancar. Os dois, cirurgia de bancar. Um chegou com 1 semana de PO e o outro chegou com 2 meses de PO, 2 meses de chipóia. Nem mexi o ombro. O que você acha que aconteceu? Nem mexi o ombro. Quando esse aqui chegou para mim assim, esse aqui já estava jogando beach tênis. Já estava batendo bola beach tênis, 2 meses. Esse aqui tá lá com a gente agora, tá com 4 meses e o braço não sobe isso aqui, ó. Então, infelizmente, ainda tem isso. Eu vejo uma mudança já na ortopedia, muitos os ortopedistas que também estudam, assim como a gente estava falando da fisioterapia, toda a área tem, na medicina também tem os médicos que param no tempo, mas os que continuam indo em congresso, estudando, a gente consegue até ter um intercâmbio ali, conversar diariamente, perguntar do paciente, conversar sobre a cirurgia, e esses caras mandam antes, mandam logo depois. Operou? Já vai no físio, daqui para frente é o físio. Até porque a responsabilidade do médico do LCA dura ali em torno de 30 minutos, que a cirurgia abriu, colocou o ponto, dali para frente a responsabilidade... 30 mil no bolso. Dali para frente a responsabilidade é nossa, Sim. Do físio e do paciente, disso dar certo ou errado. Voltando para o pré-operatório que você falou. Desculpa. O pré-operatório, existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração antes de operar. Porque a gente costuma dizer para o paciente, o joelho que vai bom para o centro cirúrgico, ele sai bem do centro cirúrgico, que é o joelho que fez o pré-operatório. O joelho que vai ruim para o centro cirúrgico, com edema, com dor, com limitação de movimento, ele sai ruim do centro cirúrgico. Não vai corrigir isso lá. Então, o que a gente precisa fazer no pré-operatório? Tirar o edema, tirar a dor do paciente, ter uma boa ativação de quadríceps, extensão total, flexão total, e, se possível, fortalecer a musculatura como um todo ali do membro inferior. Em média, a gente pede aí de 3 a 4 semanas de pré-operatório. Não é muito. Não é muito, um mesinho. Não. E cirurgia de LCA não é uma cirurgia de emergência. Não é operou hoje, machucou hoje, precisa operar amanhã. Não. É melhor fazer esse pré-operatório e o paciente, mesmo que for um atleta profissional, ficar um tempo a mais ali para depois ter um pós-operatório mais tranquilo, digamos assim, do que o cara operar direto e sofrer muito no pós-operatório. As minhas 2 primeiras cirurgias eu era jovem. Certo. A primeira foi com talvez 19 e a outra com 21. Uhum. A primeira cirurgia, relapso total. Por quê? Eu jogava handball. Tá. E estava na faculdade, jogando pela faculdade, assim, no meu melhor momento, rompi. Só que foi tipo assim, eu rompi em novembro e meio que chutei o balde, assim. Uhum. E tem dezembro, carnaval, aquela coisa toda. Vou operar depois do carnaval. Ficou 3 meses ali capengando. Foi muito ruim. Porque tava sem musculatura, Sim. edema, mobilidade horrível.
amplitude de movimento horrível, assim, foi um desastre. E fora as questões, aqui a gente tá falando de questões mais específicas, fora as questões fisiológicas, tipo, recuperação tava horrível, Sim. musculatura geral, corpo inflamado, assim, tudo que... Então foi muito ruim. O pós-operatório imediato foi ruim, o pós-operatório foi bem ruim, todo o processo. Foi sofrido, né? Foi sofrido. E levou muito tempo, acho que levei 1 ano. E tô falando de um tempo que se falava em 6 meses. Sim. 6 meses se falava. Beleza. Rompi o outro. Fiz totalmente o contrário. Fiz 2 meses de pré-operatório. Fui operar com diferença nenhuma de trofismo de uma perna para outra. Extensão, flexão, zero edema, joelho gelado. Cara, eu só não saí do hospital caminhando, porque não pode. Sim. Senão eu sairia caminhando. Daria pra sair porque caminhando. assim, ó, cara, foi outro mundo. No nosso dia a dia ali é nítido a diferença, porque a gente recebe paciente que fez o pré e o que não recebe, e o que não fez. Às vezes com a mesma data de cirurgia. É nítido, eles mesmos veem a diferença de um do outro. O que fez o pré normalmente tende a evoluir mais rápido. Por muito tempo se falou que o fisioterapeuta não sabia treinar força. Hoje a gente já vê aí mais ou menos 4, 5 semanas, principalmente saindo daquela coisa chata de caneleirazinha e indo para cadeira extensora, mesa flexora, dependendo do tipo de enxerto. Sim. Mas como que isso mudou e como que, de quem não sabia, fez esse start e hoje é imprescindível que o fisioterapeuta saiba trabalhar força e saiba colocar carga? Cara, eu não sei se não sabia trabalhar força, mas eu acho que concordo com você pensando que a grande maioria dos fisioterapeutas nunca soube, mas a gente já podia usar antes, né? Eu, felizmente, na minha época de faculdade... Tu não vale, porque tu foi atleta, tu ia pra academia, tu treinava mas eu ia força. falar eu como paciente. Tá. A minha segunda cirurgia, eu já estava na faculdade, a primeira eu fiz com 17, a segunda com 19. Minha segunda cirurgia eu estava na faculdade. Aí a clínica onde eu fiz a fisioterapia é uma clínica muito boa e eu acabei fazendo estágio e trabalhando lá depois. Então eu tive bons mentores. Então lá nessa época eu já via eles trabalhando força. Não era numa cadeira extensora, naquele banco de Wells, né? Sim. Mas é como se fosse uma cadeira extensora, né? Sim. Da época que o fisioterapeuta, né? Hoje em dia, eu na minha clínica eu tenho uma cadeira flexora extensora, que é primordial. Sim. Tô querendo comprar adutor agora, porque também precisa. Leg, a gente precisa ter essas coisas como nossa ferramenta. Na minha clínica, por exemplo, eu tenho barra de LPO. Barra olímpica. Então eu passo ali para os meus pacientes agachamento terra, agachamento, enfim, outros exercícios com Super bend? Super bend também, mas com isometria mesmo. Sim, claro. Que não sei se você já viu, mas eu achei bem interessante um conceito hoje em dia que tem o conceito da isometria concêntrica e excêntrica. Porque normalmente a gente pensava na isometria só como o excêntrico. De, por exemplo, fazer um paredão, você está segurando o movimento ali. Agora, como seria a isometria no concêntrico? Seria você fazendo a força para subir. Para subir. Então, por exemplo, eu coloco uma carga muito pesada, eu coloco 200 quilos no chão, na barra, e peço ao meu paciente tentar levantar com afundo. Ele vai estar fazendo uma isometria, só que de uma forma diferente, tentando levantar. Diferente de que se ele estivesse fazendo um afundo isométrico parado. Como se estivesse fazendo um dinamômetro. Isso. Parado, um dinamômetro isométrico. Isso se utiliza muito na preparação física. Sim. Principalmente para treinar salto. Então tu faz a isometria ali segurando uma carga, e aí depois faz 30 saltos consecutivos. Até porque a maioria desses que rompem o LCA, você vai pegar o esporte deles, eles precisam de salto. Sim. Então eu tenho ali skate, tenho surf, eu tenho futebol americano, tênis, basquete, vôlei. Então a gente vai precisar trabalhar essas variáveis também na reabilitação. E hoje em dia, sim, é primordial para o fisioterapeuta que trabalha com uma reabilitação ortopédica de retorno ao esporte e trabalha também com a área esportiva, é primordial que entenda pelo menos um pouco o básico. Lógico que a gente não vai chegar aos pés do que sabe um preparador físico. A gente não vai... Sim. Mas assim, eu acho que a gente tem uma linha ali, não é que tem um meio termo ali que os dois podem trabalhar juntos. Que é um
uma zona mista. Isso, bem exatamente. grande. E devem trabalhar juntos. Sim, com certeza. Inclusive, quando eu comecei a ser mais ativo nas redes sociais, postar mais essa questão de... E eu postar mais, eu mostrei que no meu dia a dia eu uso muito exercício, eu comecei a tomar porrada de educador físico na cidade. Porque tá invadindo nossa área, é uso ilegal da profissão e não sei o que, até isso eu tive que ouvir. Então eu tive que ir lá buscar um regulamento do COFITO e da SONAF mostrando que fisioterapeuta pode e deve trabalhar força e treinamento funcional. Não é específico do educador físico. Sim.